Queridas amigas, queridos amigos, que Jesus possa nos acompanhar nesta noite tão especial de celebração destes 25 anos, dessa estrutura física que é muito mais do que um amontoado de tijolos, um tablado, alguns equipamentos, algumas cadeiras. Esta é uma estrutura que, inicialmente plasmada no mundo espiritual, sensibilizou as almas que, por primeira vez, não de verdade, pois talvez já estivéssemos nestas paragens norte-americanas por mais de uma vez, de uma vida, sensibilizando-os para que aqui pudéssemos estar nestas celebrações tão especiais. Desde tempos muito recuados, o homem buscou, de alguma forma, fazer alguma conexão com o divino. Nas suas parcas possibilidades e tentativas, construiu os templos de pedra, pensando que ali encontravam-se as entidades, os deuses, aqueles que poderiam propiciar de alguma forma algum tipo de alento para as nossas dores nestas batalhas que fazem parte do processo das reencarnações sucessivas. Veio o cristianismo e Jesus, na célebre fala diante do Templo de Jerusalém, bem situado no capítulo 3 do livro Boa Nova, as primeiras predileções, as primeiras pregações, melhor dizendo, quando ele é indagado por aquele sumo sacerdote que mais tarde seria um dos juízes da sua causa, Haná, e pergunta: o que buscas, Senhor? O que buscas, Galileu, nestas terras? E ele fala de uma forma suave, mas com uma energia indiscutível e incomparável. Busco a sedimentação, a formatação, a implantação do reino de Deus. Haná indagando o que seria esta fundação deste reino de Deus, e Jesus nos traz, na célebre fala, é obra divina no coração do homem. Muitos não entenderam, e talvez muitos de nós aqui, viajando nestes mistérios peregrinos dos mistérios dos destinos, como nos traz o poeta Castro Alves, na obra Parnaso de Além-Túmulo, muitas vidas vivemos para um dia a mesma luz volver, patinamos nas situações mais inóspitas, porque o orgulho e o egoísmo, como está ali na pergunta 785 de O Livro dos Espíritos, ainda faz parte da pauta de muitos de nós, se eu não diria a grande maioria, em graus diferenciados naturalmente. Mas foi nesta tentativa de albergar o divino, trazer Deus para mais próximo, que o homem inicia, nos primeiros 300 anos, depois da vinda do Messias, este movimento que tornou-se incomparável, pois sem os atavismos, sem as questões relacionadas aos altares, às celebrações mais pomposas, à estrutura talvez hierárquica que hoje caracteriza a grande maioria das estruturas religiosas, aqueles primeiros 300 anos formataram a base para que hoje nós aqui estivéssemos estudando as páginas alcandoradas do Consolador Prometido. Mas num determinado momento, o imperador Constantino, nas suas batalhas, pois nesta situação muito complexa, o Império Romano dividia-se em duas partes, praticamente, da parte ocidental e da parte oriental. Eram 4 Césares, praticamente. E estas lutas complexas em um sonho que Constantino teve com uma cruz, ele imaginou, e nesta cruz ali escrito, in hoc signio vences, em latim, como se fosse, sobre este símbolo, sobre esta égide, vencerás. Ele pede para que todos os seus soldados colocassem o símbolo da cruz naqueles escudos, nas suas armaduras,
e por acaso vence a batalha. Dali começa a se estabelecer e se institucionalizar o apoio àquela fé cristã, mas com as suas incrustações, onde o orgulho e o egoísmo faziam e fazem ainda parte destas estruturas. As guerras incessantes vararam os séculos infindáveis, e a história humana vai nos mostrar como ainda somos beligerantes, mesmo sobre a bandeira do cristianismo. Basta folhear as páginas da história para que a gente possa perceber quantas situações tão indesejáveis a criatura humana se embrenhou e hoje colhe, sem dúvida, os frutos de todas essas situações. Pois arrependidos uns, complexos outros, e ainda raivosos a grande maioria, nós nos acotovelamos nos dois planos da vida, nestas lutas espirituais que nos dias de hoje deflagram-se entre os dois planos da vida. E a família, como célula básica de todo o empreendimento que tem como objetivo construir algo diferente, é extremamente massacrada, porque nos aglomeramos, nos aglutinamos, aqueles que foram amigos fiéis, já irmanados nos mesmos ideais, mas aqueles que nas lutas muito complexas se degladiavam. Quantos dos nossos filhos escutaram-nos dizer em outros tempos, quando a Inquisição batia as nossas portas, e muitos que ali, afeitos, apesar de empunhar a bandeira do Cristo, queimamos quantos e tantos nas fogueiras, apenas porque a forma de compreender este Cristo não era igual. Muitos de nós, pregando a caridade verdadeira, cortávamos as cabeças, fazíamos os empalamentos, arrancando as unhas, os afogamentos dos mais ignóbeis nas ignomínias que caracterizaram a história do mundo e até nos dias atuais. Muitas vezes nós nos perguntamos por que os nossos jovens rechaçam as questões da religiosidade. No dia 25 de abril de 1866, através de um desdobramento sonambúlico de duas médiuns, Allan Kardec traz as médiuns trazem algumas notícias a respeito da regeneração da humanidade, nos falando que os tempos estariam por chegar, nos falando que a loucura e as guerras estariam em níveis tão inimagináveis que até as crianças se declarariam como completamente agnósticas e completamente avessas às questões da divindade. Muitos deles, afeitos ainda com as marcas das questões relacionadas às inquisições, guardadas no subconsciente as dores profundas, todas as vezes que a palavra Deus, Cristo, eram mencionadas. Estas são lembranças que vão demorar algum tempo. E desta forma, a família, muito bem explicada na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec pergunta o que ocorreria se houvesse um afrouxamento, um relaxamento dos laços de família. E os Espíritos são claros, uma recrudescência do egoísmo, nos mostrando que estes desafios que hoje nos batem à porta, nestas tentativas talvez de arrebanharmos aqueles que fomos no passado, os seus maiores algozes, vai demandar uma paciência que muitos de nós ainda exultam e têm muita dificuldade. Voltando àquelas duas médiuns, Kardec segue nas suas perguntas e as duas médiuns em estado sonambúlico nos trazem que nada disso que estaria acontecendo em um futuro, veja que estamos no dia 25 de abril de 1866,
Não seriam derrogações das leis da natureza, porque tudo estava programado de uma certa forma, porque Deus não violenta as consciências, mas nos traz a possibilidade dos reajustes necessários para que, através de uma carga muito maior de amor, isto vai demandar, sem dúvida, as nossas inteligências. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o desenvolvimento moral acompanha o intelectual? E os Espíritos respondem: primeiro vem o intelectual, porque como somos seres conscientes e já dotados de inteligência, vamos fazer as associações através da lei de causa e efeito, que todo o mal praticado, como estava na mensagem muito bem lida pela nossa Lívia, toda a situação que iremos deflagrar irá, sem dúvida e inexoravelmente, proporcionar uma reação. Ação e reação passariam a entrar na pauta das consciências e nós, que somos minimamente inteligentes, iremos fazer as conexões necessárias para que, mudando a forma de agir, pois o passado nos caracterizou como os grandes beligerantes, modifiquemos de uma forma mais audaciosa, ressarcindo aqueles que foram o objeto das nossas brigas, das nossas maldades, das nossas situações mais inóspitas. Sem dúvida, porque eles sofreram, há muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado. Porque, por sua vez, estes também, lá atrás, foram aqueles que deflagraram as situações das guerras inimagináveis. A família, quando ela é projetada no mundo espiritual, está muito bem organizada e compreendida por grupos de espíritos que já passaram por estas dores e, aprendendo na carne e aprendendo com as lições também no mundo espiritual, desenham nos escaninhos deste blueprint, desta célula que vai se caracterizar como o futuro de toda a humanidade. Desta família irão sair os advogados, os engenheiros, os médicos, as donas de casa, os handymans, os que vão colocar o som no centro espírita, os padres, os muçulmanos, os religiosos de toda a ordem, os políticos que irão reger os destinos das nações. Mas será desta família muito bem ajustada, intrincada, com as leis magnânimas do amor, para que aos poucos, vida após vida, nós possamos seguir em um amanhã muito luminoso. É verdade, existe muita literatura já pronta, já disponível. E muitas vezes é uma grande equipe que coordenamos, fazendo as comparações, e nós, nas leituras daquelas páginas em inglês, numa tentativa sem alterar o original, porque senão seríamos coautores da obra, mas adaptando, trazendo de uma forma muito lúcida a estes conteúdos anglo-saxônicos que nos caracterizam, o meio social que estamos vivendo, ficamos pensando. E muitas vezes as lágrimas correm. Lemos, nos emocionamos e pensamos: será que eu já faço o que aqui está escrito? Será que eu já ajo da forma como tudo aqui está escrito? Será que eu sou alguém diferente hoje? Cada um de nós tem um tempo aqui no Espiritismo. Eu me lembro quando conheci esta doutrina espírita, chegando na América. Vim de família católica, com aqueles conceitos tradicionais do catolicismo, mas com uma vontade muito grande de conhecer um Jesus diferente. Nas minhas conversas, na escola católica que frequentei, e perdoe-me fazer um parêntese de uma coisa pessoal, de uma situação particular, que talvez encontre alguma ressonância com as situações de vocês, conversava com aquele monge beneditino no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, ninguém é perfeito. Mas, conversando com aquele monge na cidade do Rio de Janeiro, na rua em frente, havia uma senhora com uma criança no colo, ela miserável,
com as roupas rotas, e a criança passando muita fome. E eu perguntava, Dom Cirilo, por que aquilo? Aquela mulher talvez tenha feito escolhas equivocadas e esteja sofrendo os reveses da vida. Eu tinha 14 anos, não falei com essas palavras. Era uma linguagem um pouco mais jovial. Estes reveses talvez ela mesma esteja sofrendo por causa das situações do passado. Mas o que fez aquela criança, já que a alma é criada no nascimento, o que fez aquela criança para sofrer toda essa situação? O monge me deu uma das respostas mais belas e sábias que eu guardei com paciência, até que um dia me chegou a obra, o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro espírita que li. Ele falou, meu filho, você acredita em Deus? Lógico, Dom Cirilo. Acredita na sua bondade infinita? Lógico, Dom Cirilo. E eu acreditava mesmo, não era para ganhar nota 10 na aula de religião, não. Aquilo me falava muito forte. Ele falou assim, acredita no Cristo? Mais ainda, aí eu e ele chorando, conversando sobre aquilo. Então um dia nós dois iremos ter as respostas do porquê destas disparidades. Enquanto isso, vamos ajudar aquela moça. E ele saiu para ajudar a moça. E ele falou, volte para a aula, senão você leva um 0. Aquela resposta me deu calma, me trouxe a vontade de esperar pelas notícias que um dia me bateriam à porta e me chegariam com a força do nosso próprio espírito. Quando eu falo nosso, estou colocando no plural, porque cada um de nós aqui foi sacudido e aqui está, nesta noite de celebração, porque algo chamou a atenção e um Cristo muito maior precisava renascer dentro deste templo que não é de pedra, porque é obra divina que está se construindo dentro do coração de cada um de nós. Saudade de Jesus. Todos nós temos saudade de Jesus. Eu não tenho a menor dúvida. Seja nas situações mais simples, em acender uma velinha na Igreja Católica, a segurar um terço, aquelas moças, as beatas verdadeiras, porque tem aquelas só do protocolo, nas situações mais lindas e belas, como Francisco Cândido Xavier nos traz no Pinga Fogo, quando ele dizia que frequentando as missas, as coisas mais belas no mundo espiritual ali se mostravam, nos bastidores que a grande maioria de nós, pela mediunidade, muito parca, talvez não consiga perceber. Mostrando que saudade de Jesus. E temos vontade desta presença que abraça o planeta e que nos ensina através desta escola primordial, chamada família. Kardec, numa pergunta anterior, a 775, na 774, faz e indaga aos espíritos, mas será que estes conceitos relacionados à família, havia sem dúvida muitas situações relacionadas a um materialismo mecanicista, na época onde a ciência e a religião degladiavam-se? E ele pergunta, será que as questões relacionadas à família não estão ligadas a convenções sociais? Diferentes, talvez, dos animais que na tenra idade, quando alcançam já a capacidade de se alimentarem, os filhos somem, os rebentos se mandam, colocando uma linguagem um pouco mais popular. Será que não há algo diferente? Será que não é a mesma coisa? E os espíritos respondem, para o ser humano há algo diferente, porque já alcançou estágios de desenvolvimento intelecto-moral, capaz de perceber, e a destinação, melhor dizendo, é encontrar a Deus. E formando a família, como nós vamos ver na pergunta seguinte, falando da família e com seus desafios, não existe escola mais preciosa e importante desta na Terra que não se chame família. Nesta instituição abençoada. E vamos perceber que muitas vezes basta que uma pessoa, neste pequeno núcleo, modificando-se,
para causar um impacto de tamanhas proporções naquele ambiente, às vezes inóspito. Nós conhecemos pessoas profundamente cristãs. Quando eu falo cristãs, espíritas cristãs, ou cristãs de outras denominações, com uma vontade de fazer um impacto, uma diferença nas suas famílias. E nós vamos perceber, visitando a obra de Francisco Cândido Xavier, em especial, talvez, há 50 anos, a obra que dá sequência a 2000 anos, ditada pelo Espírito Emmanuel, a figura de uma personagem que ali está, a história real de Célia Lúcius. E Emmanuel, logo no prefácio da obra, ele traz que aquele livro não se tratava propriamente da história do escravo Nestório, porque ele, no passado, numa obra anterior, há 2000 anos, como Publius Lentulus, o senador vaidoso, com toda a pompa, com todas as suas situações complexas, que precisariam do reajuste, porque, escutando ao Cristo, não seguiu aqueles ensinamentos. E Jesus, na obra há 2000 anos, fala, está no teu querer, senador. Modificar-se agora, ou arrastar-se pelos milênios incontáveis, nas dores, nas situações mais complexas. O diálogo é belíssimo e nos comove até as lágrimas. Mas voltando a 50 anos, logo no prefácio, o mesmo senador, agora no mundo espiritual, como Emmanuel, como caracterizava-se toda a obra de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel apresentava o projeto, a obra, independente do espírito que ali iria ser trazido. E no prefácio ele fala, este livro não é a respeito de mim. Ele fala de uma forma diferente. Este livro é a respeito de uma alma santificada na dor, no sacrifício, na dedicação à sua família. Falo de Célia Lúcius, filha de Elvídio Lúcius, que foi, na obra de há 2000 anos, Pompílio Crasso. E a gente percebe que neste jogo de múltiplas existências, a família vai se aglomerar mais uma vez nas circunstâncias e situações necessárias para que a gente possa retirar da ganga dos nossos corpos, destes corpos espirituais e da nossa mente, tudo que não há mais necessidade. Célia Lúcius introjetou os ensinamentos do Cristo de tal forma que ela impactou a vida de toda a sua família, principalmente do seu avôzinho, Quinéio Lúcius, que mais tarde nós vamos conhecer na obra Jesus no Lar, com o nome de Néio Lúcio. É o mesmo espírito, Néio Lúcio e Quinéio Lúcius, o seu avôzinho. Aquela mulher, Célia Lúcius, de tal forma amou, de tal forma impactou, não só a sua família toda, como no final o seu pai, Elvídio, que desencarna praticamente na frente dela, e ela com alguns dias para morrer. A obra é belíssima, não vou fazer nenhum spoiler da obra, porque temos aqui na biblioteca do Peace and Knowledge, para que possa ser comprado. E chorem depois comigo. Levem um lençol, porque um paninho não vai ser necessário. Mostrando que aquela mulher é o exemplo do que todos nós podemos ser. Tão belo é este amor de dedicação a uma família que ela não deixou para trás alguns que ficaram na retaguarda, como Ciro. Este mesmo espírito Ciro, há 50 anos, dá um salto nas suas situações complexas e vai renascer na obra Renúncia, como aquele espírito preparando-se para reencarnar Pólux nos dramas de consciência, porque iria enfrentar mais uma reencarnação e assumindo a personalidade do Padre Carlos. Este mesmo espírito, agora Célia Lúcius, pede encarecidamente, porque já habitava a planos muito mais altos, em um pequeno planeta que gravitava em torno da estrela Sírius, distante do sistema solar, mas sob grande influência do Cristo, mostrando que Jesus
é muito maior do que nós possamos imaginar. E ela volta ao cenário da carne, no século XVII, e reencontra este mesmo homem, porque o amor não nos esquece e não violenta as consciências. Por isso, quando vejo as famílias com seus filhos, com seus dramas, muitas vezes numa negação quanto mais da existência de Deus, não percam a esperança. Não percam a esperança. De fato, eu não tenho a fórmula mágica como se fosse um pirlim-pim-pim para que a cabeça daquela criança possa modificar-se. É verdade. Mas sei, absolutamente sei, com total certeza, de que toda semente jogada com total abnegação e dedicação, tendo Cristo como modelo e guia, nunca se perderá. E nas dores mais doridas, e nos mundos que talvez estes mesmos espíritos sejam transplantados, e vamos encontrar no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 27 ou 29, não me recordo, algumas situações mostrando que alguns espíritos, ainda complicados, difíceis de se ajustarem a uma nova ordem, onde a amorosidade deve ser a bandeira necessária para que a gente possa seguir em frente. Estes espíritos complicados, muitos serão degradados para escolas distintas neste infinito universo, e outros, passando por experiências muito redentoras e difíceis, ainda em terras muito selvagens no nosso próprio planeta. Mostrando que Deus, através muitas vezes da dor, embora o Cristo de Deus e o Pai Celestial nunca quer que nós soframos as dores, somos nós mesmos que angariamos estas mesmas situações, porque a semeadura é livre, mas não escaparemos da colheita. De maneira alguma. Na obra Os Mensageiros, no capítulo 34, André Luiz, junto com aquele mentor, aquele amigo Aniceto, partem em missão para uma pequena casinha no subúrbio do Rio de Janeiro. Ali estava uma senhora, Dona Isabel, com 4 crianças, 3 meninas e um menino. Dona Isabel e as 3 crianças, muito vinculadas à instância de Nosso Lar. Aquela casa era um posto avançado de Nosso Lar. Tanto é que o capítulo é Oficina de Nosso Lar, na obra Os Mensageiros. Havia um menino que era muito complicado, Joãozinho. Tinha que ser Joãozinho, né? Toda piada tem um Joãozinho. Mas o Joãozinho era como se fosse o obstáculo necessário a ser vencido, porque aquela mãe, Isabel, tinha formas diferenciadas de educar. Para alguns, a tranquilidade e a leveza, sempre com o evangelho. Para outros, a disciplina e a resignação, colocando aquele menino no cabresto, porque ele era muito complicado. Mas tamanha foi a ambiência espiritual criada naquela casa, onde se praticava o evangelho no lar, onde o Cristo não era simplesmente lido, mas era vivido, cuidando daquelas crianças e ganhando o pão da vida através de uma máquina de costura, num local muito pobre. Tomou então como esta bandeira necessária para seguir em frente, proclamando ali naquela região de o subúrbio do Rio de Janeiro, um pequeno posto avançado onde a espiritualidade transitava com muita tranquilidade. Era um espíritos indo, era um espírito saindo, grandes trabalhos na área das curas, as mangueiras que ali estavam, extraindo as substâncias, os elementos, para que muita coisa acontecesse naquelas duas ambiências, material e espiritual. E aí a gente percebe que esta família trazia as bases, a égide do Cristo de uma forma bem diferenciada. Toda vez
que uma luz do Evangelho de Jesus, e melhor ainda com os esclarecimentos espíritas, porque nos abrem as portas para situações que não conhecíamos, como foi o meu caso junto ao nosso frei Cirilo, aquele monge beneditino, mas ele me ensinou a esperar. E no momento certo, eu e você, Marcelo, iremos receber as notícias e as respostas para nos explicar do porquê da dor. Na mensagem do Espírito Amigo que traz a respeito da dor, que nos traz este medicamento, e ninguém aqui está fazendo apologia à dor, absolutamente não, nenhum de nós é masoquista, mas percebendo que, como disse o Espírito Amigo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E o Espírito Amigo fala, não vos aflijais, pois quando sofredes, mas ao contrário, bendizei ao Deus Todo-Poderoso, que nos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. Sejamos pacientes e aguardemos com dedicação, com humildade, com trabalho, as necessárias lições para que, através destes tempos difíceis, nós possamos fazer algum tipo de diferença. Eu pensei muito no que eu iria falar nesta noite de celebração dos 25 anos. E eu fiquei pensando à tarde, eu não queria que esta fala fosse simplesmente uma espécie de exibição de algumas memórias, porque eu tenho uma boa memória e a gente às vezes vai pegando aqui e ali e as pessoas pensam, nossa, esse menino deve ser um santo. Eu sou igual a vocês, com as minhas dificuldades, com os meus altos e baixos. Mas queria que estas falas, estas leituras que um dia me tocaram muito e que com certeza tocaram muitos de vocês, pudessem fazer alguma diferença. Porque fazem 25 anos que esta casa está aberta. 25 anos que esta casa tenta, de alguma forma, se transformar e se transformou num ponto de luz, nesta terra abençoada que nos albergou há tantos anos atrás. Muitos de nós já fomos americanos. Muitos de nós aqui já estivemos nas pradarias com os índios, sentindo o cheiro da mata, dos pinheiros que faziam parte, um pouco mais aqui ao norte, do cheiro daqueles pinheiros, das ervas, das situações onde os búfalos ainda estavam espalhados pelas regiões mais espalhadas. Mas quantos de nós, ingleses, norte-americanos, indígenas, escutando falar do Cristo, como um dia nós estivemos em 2015 em uma celebração das religiões na cidade de Salt Lake City, em Utah, onde o governador do estado abriu aquela cerimônia e nós havíamos colocado o primeiro estande espírita neste grande local onde 10 mil pessoas se reuniram, 80 religiões, 60 países, e um nativo americano abrindo a cerimônia, onde ali distribuímos mais de 6 mil livros e obras espíritas, gratuitamente. E aquele indígena, vestido a caráter, nos trouxe mensagens que nos tocaram profundamente. Estávamos ali na fila do meio, e ele disse, depois da fala do governador, um dia os espanhóis aqui chegaram, na costa leste. O inglês dele era meio quebrado, porque ele ainda tinha os resquícios da sua língua nativa. Aqui chegaram e, atravessando do leste ao oeste, pararam nestas paragens. E a nossa tribo UT, por isso o nome do estado Utah, aqui nos trouxeram algumas lições. É verdade que as lições estavam ainda emolduradas com as questões do ego, do personalismo, mas algo nestas lições ficaram e nós nos declaramos a partir de então aqueles que seguiam o homem dos olhos claros, Jesus.
não teve uma alma naquele auditório de 10.000 pessoas que não caísse em choro. À frente, algumas freirinhas, algumas clarissas, atrás alguns monges budistas, do meu lado alguns muçulmanos, alguns judeus, rabinos, e ninguém entendeu porque depois daquelas palavras todos estavam com choros copiosos. Que energia é esta? Que homem é este que consegue abraçar o planeta inteiro e fazer uma diferença respeitando as nossas consciências, deixando que cada um de nós possa sofrer as situações inóspitas que nós escolhemos, para que um dia possamos declarar em definitivo uma era nova dentro dos nossos corações. Repetindo as palavras de Jesus, quando é indagado pelo sacerdote Haná, é obra divina que está se construindo dia a dia dentro do coração de cada um de nós. Meu pai desencarnou no dia 16 de janeiro de 2022. Ele não era espírita. Meu pai era uma pessoa muito pragmática, uma pessoa, um homem do mundo. Às vezes ele falava uns palavrões e eu ficava para morrer com o papai. Pai, saiu, foi sem querer. E ele era daquele jeito, daquele homem do mundo, mas era muito bondoso, apesar de não aparentar. O tempo se passa. Ele, com 91 anos de idade, pega uma pneumonia. Nós estávamos programados para visitá-lo. Foi final do ano. E ali estávamos. Em vez de encontrá-lo em casa, fomos até o hospital, onde nós pensávamos que ele iria sair. 91 anos, mas lúcido, uma mente arguta, com uma cabeça espetacular. Ligado à questão das finanças, trabalhava no mundo financeiro. Então, vivendo sobre aqueles ambientes ainda muito complicados, cheios de interesses ligados às coisas da matéria. Mas nós não tínhamos ideia dos bastidores da consciência daquele homem, que só descobri depois, pois toda a minha família é católica, eu sou a única ovelha negra espírita, mas eu acho que eles já são agora espiritólicos, espírita com católico. Então a gente vai aos pouquinhos colocando esses detalhes. E ele, naqueles momentos finais, me segura a mão no hospital e me fala: meu filho, eu estava sozinho com ele, queria te falar uma coisa. Nunca se afaste do homem dos olhos claros. Não tinha como não chorar. Mesmo naquela rudeza, muitas vezes, nos palavrões que saíam e a gente o repreendia, ele falava: nunca se afaste do homem dos olhos claros. E soltou minha mão. Pouco tempo depois, foi entubado. E no dia 16 de janeiro, um domingo às 11 da noite, ele havia partido. 7 da manhã, no dia seguinte, na segunda-feira, recebemos uma ligação. Nós já estávamos à noite ali, fui ao hospital nos dando a direção, o que tínhamos que fazer com o corpo, os detalhes todos. E fomos para casa depois, exaustos, 3, 4 da manhã. 7 da manhã recebemos uma gravação. Um grande amigo que foi presidente do Lar Fabiano de Cristo, professor César Soares dos Reis, que já esteve aqui, uma alma boníssima. Foi presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é um médium muito especial, já numa idade avançada. Nos manda uma mensagem, porque tentou nos ligar. E a mensagem vinha, ele que não sabia que papai tinha desencarnado, não tinha maiores conhecimentos de meu pai, nos manda uma mensagem falando: me chegou aqui a mensagem de 3 espíritos e trouxe os nomes. Chamo-me Felícia. Junto de Adélia e Ivone, fomos escaladas para ajudar o nosso irmão nos processos de desencarne. E começa a trazer os pormenores que ele absolutamente não sabia, explicando os detalhes e trazendo algumas particularidades de meu pai que nenhum de nós sabíamos. Inclusive o nome destas pessoas que nós não conhecíamos. Não sabia quem era a Adélia, quem é Ivone, quem é Felícia. Perguntei para minha mãe quem são. Minha mãe, não tenho ideia.
Perguntamos depois para o meu tio, irmão do meu pai. E ele falou assim, ele parou um pouco. Tia Adélia, Tivone, teu pai adorava elas. Mas já morreram há muitas décadas. Nos mostrando que a família segue vivendo e trazendo a ratificação da mensagem, mostrando que não nos misturamos no todo, como nas ideias panteístas, muito bem esclarecidas nas primeiras páginas de O Livro dos Espíritos. Conservamos a nossa individualidade, mostramos que a família continua ativa e todos aqueles nomes, os detalhes com minúcias de uma pessoa que não sabia da situação do meu pai, para que minha mãe católica, minha irmã, tico-tico no fubá, pudessem ter absoluta certeza de que papai seguia na imortalidade, trazendo a paz aos seus corações, nos mostrando que esta família, muito querida, e eu trago a história da minha família, e cada um de vocês tem a história das suas famílias, que hoje estão se construindo com os dramas, com os desafios, com os problemas, natural, porque serão através dos problemas, dos desafios, que iremos desenvolver os processos ligados à verdadeira caridade, como era entendida por Jesus. Na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Muitos de nós já transitamos em tantas situações, tantas destinações religiosas. Mudamos daqui para lá. Hoje, espíritas, mas já fomos cristãos de todas as denominações e também de outras religiões, tentando buscar este homem dos olhos claros, construindo nos templos de pedra, numa vã e louca tentativa de albergá-lo em alguma situação. E quantos destes religiosos, construindo as grandes catedrais, numa tentativa de impor respeito àqueles que ali estavam, se esqueceram que o maior templo, que 25 anos de trabalho, de dedicação, de mostrar que este templo precisa ser construído nos refólhos da nossa alma, são absolutamente necessários. Hoje precisamos, sem dúvida, de um templo de pedra ainda, mas chegará dia que, independente do local, da circunstância, do ambiente, do planeta que estivermos, levaremos a nossa eclésia, a nossa igreja, o nosso templo dentro do nosso coração e falaremos todas as línguas, como disse Paulo, traduzindo por todas as línguas este evangelho que nos resgata todos os dias da nossa inadimplência espiritual. Há uma página belíssima do livro Reportagens de Além Túmulo, por Humberto de Campos e psicografia do nosso Chico, no capítulo 5. E ele fala de um Natal diferente e mostra a história de um personagem nesta crônica de Humberto de Campos, falando de Emiliano Jardim. Emiliano Jardim era aquele personagem que, ainda ligado às questões materialistas, ainda muito beligerante na forma como ele se comportava, num belo dia experimentou uma grande dor. Perdeu um filho. Aquilo abalou os alicerces de Emiliano Jardim. E numa tentativa de consolá-lo, um padre da paróquia deu-lhe um livro de consolações. E Humberto de Campos nos traz que ele ficou maravilhado, tão encantado que declarou-se agora católico. Mas ainda com as suas ideias complexas, mostrando ainda o seu lado muito duro e rígido, acabava contradizendo a tantos outros que professavam a fé cristã de uma forma diferente do catolicismo. Declarou praticamente guerra contra os protestantes, contra os espíritas e todos os outros que não pensavam como ele. Mas o tempo passa e ele, nos seus desapontamentos, nas suas situações complicadas, não aguentou o catolicismo e pula agora para o protestantismo.
No protestantismo, ele passa agora a atacar os católicos, atacar os espíritas. E nestes movimentos de tantos de nós que pulamos de casa em casa, na tentativa de achar o Cristo, e o Cristo está dentro de cada um de nós, aguardando que nós possamos abrir a porta. E talvez sejam necessários mais 25 anos para que a gente tenha coragem de botar a chave. Kardec a chave para abrir esta porta. E abrindo esta porta, Jesus está lá dentro esperando por nós. Emiliano Jardim passou pelas lides protestantes, criando os grandes complicações com todos os outros. Também abandona o protestantismo. E agora resolve albergar-se no espiritismo. Encontrando o espiritismo, porque ele era um homem lúcido, lógico, mas ainda sem as questões relacionadas do sentimento, maravilha-se com todos os ensinamentos de Kardec. Mas aos poucos, como é natural, as provações e a colheita deve ser feita, a semeadura que um dia fizemos. A sua esposa, rapidamente, num processo de degeneração mental, começa a ficar muito dementada e desencarna numa situação muito grave. Os 2 filhos que restaram começam a roubar dinheiro e colocar-se numa posição completamente antagônica. Ele que havia criado aqueles meninos com muita dedicação e com excesso de zelo e de mimo. E percebendo que as mensagens que viam nas reuniões mediúnicas não mais atendiam a Emiliano Jardim de uma forma como ele esperava, como se fosse um protegido da espiritualidade. As dores chegaram muito altas e muito fortes e ele abandona praticamente tudo. Os amigos também o abandonaram e ele num dia, muito tristonho, pois viam-no sempre caminhando pela rua, com muitas dores, com lágrimas, com choros muito grandes. E ele resolve dar cabo da sua vida. Tinha tudo programado. Programado o suicídio, iria para a praia, iria se jogar no mar, ele não sabia nadar, e tudo aquilo estava muito bem programado. Mas no caminho para a praia, sentando-se num banco em frente, começa a lembrar de Jesus. Pensou naquele homem que tinha curado os leprosos. E os casos mais difíceis, aquele homem de olhos claros, fazendo uma correlação com meu pai, havia modificado a vida de tantas pessoas. E de repente escuta uma voz dentro do seu coração, que eu vou ler. Emiliano, há quanto tempo eu buscava te encontrar, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de ti mesmo. Dá-me a tua dor, Emiliano. Reclina a tua cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário, Emiliano, que percam tudo a fim de me acharem dentro de si mesmos. Tenho um santuário em cada coração na terra. Mas o homem enche esse santuário, esse templo divino, de detritos e levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. E nessas circunstâncias, em vão me procuram. Volta, Emiliano, ao esforço diário, e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que, quando criticares ao teu irmão, também estarás criticando a mim mesmo, pois eu ainda não terminei a minha obra na terra, Emiliano. Vou repetir. Quando criticares ao meu irmão, lembras que estás criticando a mim mesmo, Jesus, pois ainda não terminei a minha obra na terra. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre, volta ao teu esforço, em qualquer posto de trabalho honesto,
poderás ouvir a minha voz, desde que a procures no teu próprio coração. A história segue. Emiliano Jardim modifica-se, desistindo da questão do suicídio, que muitas vezes nos vai bater à porta. E como vimos na mensagem das duas médiuns em estado sonambúlico, até as crianças, nesses tempos que estamos vivendo, irão desejar o suicídio, pois a pressão espiritual é demasiadamente grande. Mas nós não só devemos falar de evangelho, devemos vivê-lo. Em espírito e em verdade. E se com todos os esforços que estamos fazendo, mesmo assim, não conseguirmos, estejamos em paz com as nossas consciências, porque quem faz tudo que está ao seu alcance, como disse Joana de Ângeles, faz o máximo. Que Jesus possa nos abençoar, nos trazendo paz, nos trazendo serenidade, nesta noite de celebração dos 25 anos do Peace and Knowledge. Paz e conhecimento, como na tradução ao português. Paz íntima, para que, aos poucos, na observação das questões do Evangelho, possamos, com o conhecimento, raciocinar de forma diferente e transformar o íntimo de cada um de nós em alguém melhor, em alguém mais nobre e mais próximo do homem dos olhos claros. Muita paz.